Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o tempo de vocês. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante aqui na Icon, que é o ecossistema de canais. Desde janeiro a gente vem lançando esse programa de canais que chama Icon Partner Program. Eu sou Felipe Rioli, sou responsável pela área de canais aqui na Icon. O intuito hoje, então, do nosso webinar é demonstrar para vocês diversos modelos de parceria que temos, onde cada parceiro se enquadra em cada um desses modelos, como fazer o registro de oportunidade depois de se tornar um parceiro conosco, quais são as formas de pagamento que cada um dos modelos de parceria se enquadra, quais são os KPIs para ser promovido entre os níveis de parceria, quais são os benefícios que vocês parceiros terão conosco durante a jornada, questões de compliance e no final eu vou responder as perguntas que vocês tiverem, mas aproveitem o chat aberto para ir mandando as perguntas a qualquer momento que as dúvidas forem surgindo, tá bom? Bom, modelo de parceria. O principal modelo de parceria que temos é o modelo MSSP. Qual que é o entendimento da Icon sobre o modelo MSSP? Relação de parceria como cliente. Então, você que se enquadra como modelo MSSP ou você que já tem um modelo de serviço gerenciado para os seus clientes, você vai ser o cliente direto da Icon. Então, a estratégia é entre Icon e você, parceiro MSSP, o alinhamento dos seus objetivos conosco para também atender a sua expectativa com o seu cliente final. A vantagem dessa parceria é que nós vamos customizar uma demanda em específica dos seus serviços com a demanda dos seus clientes finais, para que a gente agregue cada vez mais valor aos seus clientes finais. Qual que é a expectativa, então, do seu cliente? A experiência é a continuidade na excelência, ou seja, você vai ter diversos produtos, diversos serviços sendo entregue ao seu cliente final. Eu preciso, nesse modelo de parceria, ter um ponto focal de contato, tanto técnico, tanto comercial, como na questão de alianças, né? Então, para a gente ter sempre um plano de negócio, pensando em geração de pipeline, forecast, mas também uma continuidade das questões comerciais, do que foi negociado e vendido para o cliente, que a área de serviço e a área técnica consiga sustentar isso no pós-venda, que esse suporte seja contínuo, né? Então, o suporte da Icon é N1, N2, N3 em português no Brasil. Então, para que esse suporte ele seja contínuo. E o diferencial de ser um parceiro MSSP, de fato, é expandir o portfólio seu MSSP durante toda a jornada. Ou seja, eu tenho meia dúzia de fabricantes aqui no meu portfólio. Eu vou trazer a Icon como um sétimo fabricante, eu vou ter mais serviços para ofertar para o meu cliente. E aqui nesse slide é apenas um exemplo, tá, de como que você, parceiro MSSP, pode integrar diversas soluções que temos junto com os seus serviços. Eu vou pegar a primeira linha aqui, que é o CIEM integrado com auditoria de segurança. Então, a coluna produtos são os produtos da Icon. Então, imagina aqui o Netwix Auditor integrado com o CIEM Splunk, o Sentinel, o Radar. Qual que vai ser, então, a entrega como serviço ao seu cliente final? A correlação dos eventos, alertas automatizados, a visualização unificada de risco. Ou seja, só o CIEM, talvez a gente correlacionaria o log e entregaria uma licença ao cliente final, um produto. Aqui, o CIEM integrado, no SOC, como serviço, com Netflix Auditor, a gente está indo a mais entregando, de fato, um serviço gerenciado. Vou pegar mais um exemplo aqui na segunda linha, tá? Gestão de acessos com automação e governança. O PAM a gente chama de Networks Privileged Security. E o Identity Manager é o nosso IAM. Com quem que a gente consegue fazer essa integração? Com ServiceNow, com SailPoint, com Azure, entre outros, tá? O que que a gente entrega, então? Você, parceiro, com o serviço gerenciado, a redução dos privilégios dos acessos, acesso sob demanda, trilhas de auditoria. Então, parceiro MSSP, a gente sempre precisa pensar no serviço gerenciado que a gente vai entregar no final do dia aos clientes de vocês, tá? O segundo modelo de parceria é o modelo VAR. O que que é o modelo VAR no entendimento, então,
da Icon. É um parceiro que revende um produto ou uma licença a um determinado cliente final e a responsabilidade da cobrança, da gestão, de todo o ciclo de vida é do parceiro junto com esse determinado cliente. É necessário fazer, então, um registro de oportunidade, detalhando qual que é essa oportunidade. Para cada oportunidade, esse revendedor ele precisa assinar uma proposta comercial e a partir do momento que assina essa proposta comercial, a gente libera as licenças e você tem acesso à entrega, então, dessas licenças ao seu cliente final, a revender, né, essas licenças ao seu cliente final. Você, como parceiro, pode solicitar a gente o faturamento direto ao seu cliente. Essa é uma estratégia, não precisa ser em todos os casos, vai depender da sua estratégia de fato como um revendedor. Eu quero que nessa negociação, com você fature meu cliente final, nessa outra, não necessariamente fature a mim, revendedor. Tá? Então, a Icon consegue fazer o faturamento direto e assumir questões cambiais, tributárias, e todas as questões que entram aí no faturamento direto. Qual que é o principal benefício de ser um revendedor? É ter a diversificação de portfólio, ou seja, você, ademais das soluções que você já possui, está agregando várias outras soluções que a Icon tem exclusividade, como SixSense, NetWix, no seu portfólio de cibersegurança. Mas, claro, o papel principal de um revendedor é fazer um papel ativo e fomentar o relacionamento entre cliente, revenda e Icon. Sempre ter uma questão comercial, técnica, geração de pipeline e, consecutivamente, as vendas aí no final do mês, no final do trimestre e do ano fiscal. O terceiro e último modelo de parceria é o modelo Finder. Que é o modelo Finder? O modelo Finder é um modelo relacionado às vendas que a Icon faz diretamente nos clientes que os Finders nos indicam. E por conta disso, a Icon faz um comissionamento direto nas indicações que esses Finders nos fazem. Essa comissão é devido ao reconhecimento do engajamento desse Finder, ou seja, o Finder vai nos indicar o cliente final, a Icon vai negociar diretamente com esse cliente final, vai negociar, vai fazer uma POC, uma demo, resolver questões técnicas, vai fazer a venda e depois disso o cliente vai nos pagar e eu vou fazer o pagamento da comissão a esses finders. O objetivo principal do Finder, então, é identificar as oportunidades e ajudar a gente na promoção ativa e ser um facilitador de vendas. Claro que a Icon dá todo o suporte na divulgação, então, se o Finder precisar de material técnico, comercial, material de geração de demanda, o Finder ele pode contar com o nosso apoio, apesar de que ele não é, claro, um MSSP, um revendedor, então a gente não espera que esse Finder venda diretamente, né? Por isso que tem toda a retaguarda aqui comercial e técnica dentro da Icon, mas esse comissionamento é devido a essa indicação. E falando novamente sobre o comissionamento, a gente envia relatórios mensais com toda a transparência possível, dizendo, olha, o seu cliente pagou X mil reais esse mês, então você tem direito a X mil reais de comissão devido a esse pagamento que o cliente que você indicou está nos pagando. Depois eu entro em detalhes de pagamento, tá, pessoal? E é uma parceria, então, de confiança, né? Tudo muito pautado na colaboração e crescimento. A gente trabalha sempre muito em conjunto e realmente muito próximo. Então, são esses os três modelos de parceria: MSSP, revendedor e agente comercial no modelo Finder. Independente do modelo de parceria, todos os parceiros precisam fazer o registro de oportunidade no nosso portal de parceiro. Essa é a carinha do nosso portal de parceiro. No portal de parceiro, vocês conseguem consumir todos os conteúdos possíveis para se desenvolver ou para conseguir performar como um parceiro, como programa de canal, materiais comerciais, técnicos, de marketing, ou seja, de fato, todo o conteúdo está aqui dentro do portal de parceiros. Mas vamos focar no registro de oportunidade, né? Então, aqui é um CRM, está o pipeline, você consegue consultar todas as suas oportunidades, mas falando especificamente no registro de oportunidade, estão todos os detalhes da oportunidade que você vai registrar. Quem é o cliente, qual que é a receita esperada, quando que esse fechamento
espera-se acontecer, se vai ser nesse trimestre, nesse ano fiscal ainda, quem que é o cliente, qual que é o telefone de contato do ponto focal de vocês ali nesse cliente, e-mail, qual que é a solução que a gente vai vender, então, nesse cliente. Essa questão da solução é super importante, porque, dependendo dela, são vendedores e pré-vendas diferentes aqui dentro, tá bom? Qual que é o feedback que você, parceiro, vai receber depois de fazer o registro de oportunidade? São dois feedbacks. O primeiro pode ser aprovado Prime. O que que significa aprovado Prime? O lead é novo, nenhum outro parceiro fez o registro anteriormente que vocês. Isso significa que você está apto a receber o seu comissionamento, se você for um finder, ou receber o desconto, margem, se você for um revendedor ou um MSSP, conforme o seu nível de parceria, certo? Então, fui aprovado, sou o primeiro a trazer essa oportunidade, sou o prime dessa oportunidade. É da oportunidade, tá, pessoal? Não é da conta, a gente não reserva a conta, a gente reserva a oportunidade. Como a gente tem diversos produtos, produtos que falam com áreas diferentes, então a gente foca no registro da oportunidade. Outro feedback que vocês podem receber é o rejeitado. O que que significa rejeitado? Vocês não são o primeiro parceiro a trazer essa oportunidade, e aí você pode ter esse lead de fato rejeitado quando o outro chegou antes que você. O rejeitado, então, você não é o primeiro parceiro a trazer essa oportunidade. Com isso, você vai ter o feedback de rejeitado, então você não vai receber todo o nível de desconto, você parte do preço de lista, né, nessa negociação. E claro, se você precisar de um desconto, outros accounts conseguem te ajudar em um certo desconto, mas nunca vai chegar num desconto de um Prime ou do seu nível, conforme o seu nível de parceria, tá? Então, respondendo até a pergunta da Sulani, qual que é o prazo que eu, Felipe, tenho para aprovar o registro de oportunidade? Até 3 dias úteis. Claro que eu sempre aprovo isso de um dia para o outro. 3 dias úteis é pensando em algum feriado, algum final de semana, algum evento, algum imprevisto, mas em média acontece de um dia para o outro. Sulani e pessoal, os registros de oportunidade, eles têm validade de 3 meses, 90 dias. E para que ele fique, então, por esses 3 meses, eu preciso que todos os parceiros entrem no portal de parceiros e deem um feedback mensal do que está acontecendo em cada uma das oportunidades. Fiz uma demo, fiz uma POC, estou negociando, não vai fechar agora, vai fechar mês que vem, vai fechar no próximo quarter. Por quê? Porque se precisar fazer uma renovação desse registro de oportunidade, eu tenho um insumo que vocês me informaram que de fato está acontecendo essa negociação e eu consigo renovar por mais algumas semanas, por mais um mês ou talvez até por mais 3 meses, tá? Mas a regra diz que são 3 meses o registro de oportunidade. A responsabilidade do registro é única e exclusivamente do parceiro, tá? Ninguém do time da Icon pode fazer um registro de oportunidade do parceiro e a oportunidade ela precisa ser registrada com todas aquelas perguntas que estão no portal de parceiro para que o registro seja feito de forma de fato correta. Em caso de termo de referência e RFPs, eu preciso que vocês nos ajudem a anexar o bloco específico das soluções da Icon. Então, um exemplo, imagina que uma RFP de SOC e tem 200 páginas, mas a página 10, 11, 12 é o DLP, que é o que a gente vai trabalhar em conjunto com vocês. Anexem apenas a página 10, 11, 12, porque se eu for ler as 200 páginas, pode ser que eu leve muitos dias para dar uma devolutiva para vocês. Então, para a gente ganhar uma certa eficiência, anexem então um bloco específico das soluções que cabem a gente para a gente ganhar essa eficiência e responder vocês com a precificação ou com o escopo o mais rápido possível, mas o SLA de análise de termos de referência, RFP, são em média 10 dias. Qualquer urgência que não esteja dentro desses 10 dias, seja antes que isso me sinalizem os accounts para a gente ver o que a gente
consegue fazer para antecipar esses pontos, tá? Então, reforçando, para parceiro Prime, é aquele parceiro que fez primeiro o registro, tem os descontos do seu nível de parceria, e na sequência, um registro aprovado, ele recebe todo o suporte comercial e suporte técnico, e aí a gente segue com as negociações, questões comerciais e técnicas aqui dentro, tá bom? Forma de pagamento. Entrar, acho que num principal ponto aqui que os parceiros costumam analisar na hora de decidir fazer uma parceria com qualquer fornecedor, fabricante, enfim. Nós temos, então, três modelos de parceria. MSSP e VAR anda em conjunto, caminham em conjunto. O MSSP e VAR ele tem um desconto em cima do preço de lista e eu tenho três níveis. O primeiro nível é bronze, ele tem 10% de desconto em cima do preço de lista. Todo parceiro que entra nessa categoria bronze. Os parceiros rubis, então depois de ser promovido de bronze ele se torna rubi, ele tem 20% de desconto. Depois de ser promovido para rubi, de rubi ele se torna prime, ele tem 30% de desconto em cima do preço de lista. Essas promoções acontecem na virada de ano fiscal. Então, agora de 2025, 31 de dezembro para 1 de janeiro, todas as promoções vão acontecer em janeiro de 2026. Finders recebem comissionamento, porque a gente vende direto a esses clientes que os Finders nos trazem. Para Finder, a gente tem apenas dois níveis. Growth tem 5% de comissão e Collaborate 10% de comissão. Essa comissão é aplicada em cima do valor remanescente, descontando 22,5% de impostos em cima da nota fiscal. Então, fiz uma venda, essa venda eu vou descontar 22,5% de impostos diretos e indiretos, vai sobrar o valor líquido, esse 5 ou 10% é aplicado em cima desse valor remanescente, e a partir do momento que o cliente nos paga, eu vou incidir essa porcentagem para fazer os cálculos da comissão e o parceiro recebe, então, um relatório, como eu comentei ali naquele item de transparência, uma vez por mês, tá bom? Como que eu faço, então, para ser promovido, né? Porque eu não quero entrar como bronze, ficar como bronze, e eu também, como Icon, não quero deixar vocês parceiros como bronze, ali eu quero levar vocês para Diamond, como um VAR MSSP e os Finders a Collaborate. Eu tenho três KPIs. O primeiro KPI, eu estou olhando receita e clientes. Qual que é o KPI, então, de vendas, receita para Finders? A gente olha, pessoal, o TCV. O que é o TCV? É o valor total do contrato. O que eu quero dizer, então, com isso? TCV, o total o valor do contrato, imagina que eu fiz uma venda de 300 mil reais para 3 anos. O cliente está pagando 100 mil por ano. Qual que é o valor que eu vou considerar aqui na meta de vocês? Os 300 mil, o total do contrato, não o anual, não os 100 mil. Tá? Então, só para ficar claro o entendimento do valor total do contrato, TCV. Então, Finders, parceiro que vende na média de 100 mil reais, ele é um parceiro growth. Ele não precisa ter nenhuma quantidade de clientes ativos. Parceiros que vendem, ou melhor, nós vendemos na base desses clientes que os Finders nos indicam, ultrapassa 350 mil reais. Na virada de ano fiscal, ele é promovido para Collaborate, tem ali os 10% de comissão, e também não precisa ter clientes ativos, porque quem vende a gente não tem como um Finder ativar o cliente. Então, o VAR bronze também, 100 mil reais mínimo de vendas durante um ano fiscal, com um cliente ativo. A partir do momento que ele vender 350 mil reais e virar o ano fiscal, ele vai se tornar bronze e ele precisa ter 4 clientes ativos durante aquele ano fiscal. Diamond, venda de no mínimo 750 mil reais no ano fiscal e 8 clientes ativos. Então, dezembro de 2025.
vendi 850 mil reais de faturamento, tá bom, pessoal? Vendi 800 mil reais e hoje eu sou bronze. Automaticamente, em dezembro, em janeiro de 2026, esse parceiro vai ser promovido de bronze para diamond. Claro que, né, tem que atingir os outros KPIs, mas nesse exemplo aqui, nessa analogia, se ele vendeu os 800 mil e tem 8 clientes ativos, então ele está elegível à promoção para a categoria diamond. Então, receita e clientes ativos, a gente está olhando um único KPI, que é receita, cliente, revenues, pode-se dizer assim. A atividade de marketing é o segundo KPI. Finders não precisam fazer nenhuma atividade de marketing conosco, mas os MSSPs e os VARs precisam pelo menos fazer uma atividade de marketing durante o ano fiscal. Quais são essas atividades de marketing? Eu costumo dizer que depende mais da estratégia interna de marketing de cada um de vocês. O que significa isso? Um post no LinkedIn, um café da manhã para os clientes da base de vocês, ou até mesmo patrocinar em conjunto o Mindsec, que é o evento mais caro de cibersegurança nos dias de hoje. Então, como é um evento durante o ano fiscal, pode ser o mais barato, que é o post no LinkedIn, o press release, que uma assessoria de imprensa faria, ou também o Mindsec, que custa R$ 500.000 e a gente vai contribuir com esse patrocínio através de MDF, que eu vou falar daqui a pouco, que MDF, inclusive, é um dos nossos benefícios, tá? Então, eu vou olhar mais para a estratégia dentro de casa de vocês do que falar para vocês o que precisa ser feito aqui, mas o ponto importante é precisamos olhar para marketing, tá bom? E o terceiro e último KPI são as certificações do time de vendas e o time de pré-vendas. Finders Growth precisa ter pelo menos uma certificação de vendas e uma de pré-vendas, e Finders Collaborate precisa ter pelo menos duas de vendas e continua com uma de pré-vendas. VARs MSSPs, bronze, uma de cada, Ruby, duas de cada e Diamond, três de cada. Tá? Então, pelo menos três pessoas comerciais, três pessoas técnicas. Hoje, os treinamentos, como eles estão acontecendo, ao vivo e online. A gente agenda esse treinamento com o time técnico aqui da AICO em português. A gente vai focar nos produtos que foram escolhidos para a gente trabalhar nessa parceria e com base nisso a gente vai agendar o treinamento para ser feito de forma ao vivo. A curto e médio prazo, pessoal, a gente vai começar a ter uma plataforma de Icon University, onde ali dentro do portal de parceiros, vocês vão acessar esse portal e fazer a hora que vocês quiserem, a carga horária que vocês quiserem, esse treinamento, tá? Mas por enquanto, então, online e ao vivo com o nosso time técnico. Bom, reforçando o entendimento do TCV, valor total do contrato, independente do valor que foi fechado de faturamento, isso vai ser considerado na meta de receita de vocês. O que eu considero nessa meta? Tudo que é produto, tá? Então, e alguns serviços. Licença, cross-sell, upgrade, renovação, treinamento e serviços recorrentes. Único item, único SKU aqui na Icon que não entra no TCV, na meta de nenhum parceiro, é o Jumpstart, que é um serviço de implementação. Esse Jumpstart é o serviço mais barato que a gente tem para implementar qualquer um dos nossos produtos. Ele faz com que, na verdade, o objetivo de não entrar é incentivar com que você, parceiro, venda cada vez mais serviço, né? Em vez de ganhar só em cima das licenças, na margem ali do produto, ganhe também com serviço, a sua mão de obra, né? Uma receita 100% sua. Em vez de ficar com uma margem ali de 10, 20, 30%, no caso dos VARs da MSSPs, que ganhe também com implementação, né? Cobre 10, 20, 50 mil reais de implementação, é uma margem 100% sua, uma mão de obra sua, um funcionário de vocês, tá? Então, tudo entra, exceto o Jumpstart na cota, no KPI de receita de vocês, parceiros. Bom, saindo do KPI, vamos entrar em benefícios, né? Já vi como eu faço para ganhar
dinheiro com a Aico, mas quais são os benefícios? Benefícios financeiros são os benefícios que nós acabamos de falar: comissionamento para os finders, desconto em cima das propostas comerciais para os revendedores e para os MSSPs. Benefícios de marketing. Quais são esses benefícios de marketing? Utilização das logos, tanto Icon, como Netwix, como Sixsense, que são os fabricantes que a gente tem exclusividade. Qualquer parceiro é elegível a utilizar as logomarcas, conforme a aprovação também do nosso time de marketing. MDF. Os finders, eles não têm MDF, mas os revendedores MSSPs, eles têm reembolso de MDF. Cada nível tem uma porcentagem de reembolso. Então, bronze tem 20% de reembolso da atividade de marketing, rubi 30% de reembolso e diamond 50% de reembolso. O que significa, Felipe, 50% de reembolso de uma atividade de marketing? Vamos pensar que você, parceiro, traz uma sugestão de patrocinar o Mindsec de 2025 e a cota que você quer patrocinar em conjunto com a gente custa R$ 500.000. Eu preciso que você, parceiro, abra uma requisição. Essa requisição eu preciso entender qual que é o objetivo de fazer esse evento em conjunto, quanto que vai custar esse evento, quanto que a gente vai gerar de pipeline nesse evento, quantas pessoas vão nesse evento, quanto que a gente, então, do pipeline pode fechar ainda dentro desse ano fiscal de venda, né? Então, X% da geração de pipeline vai fechar de fato em negócios. E eu analiso e aprovo esse MDF. A gente executa em conjunto o Mindsec. Depois de executado o Mindsec, você, parceiro, envia todas as comprovações, então financeiras, lista do lead, abre os registros de oportunidade com o pipeline, né, que vai ser criado e que a gente combinou ali no momento da aprovação, e envia também uma nota fiscal de 50%, solicitando 50% de reembolso em cima dos R$ 500.000, ou seja, uma nota fiscal de R$ 250.000. E aí, meu financeiro vai planejar o reembolso de R$ 250.000. Então, no caso, nesse exemplo, né, de parceiros Diamond, 50% de reembolso de um evento que custou R$ 500.000, vai ter o reembolso no final do mês da nota fiscal de R$ 250.000. Então, reforçando, precisa ter uma aprovação prévia, a gente precisa entender a estratégia, qual que vai ser o pipeline gerado, a expectativa de venda. Eu dou um ok, depois de executado, comprovado, vocês emitem a nota fiscal e meu financeiro, em cima da nota fiscal, gera o reembolso. Precisa ser nota fiscal, pessoal, não pode ser nota de débito, tá? Questões tributárias do nosso país, somente notas fiscais e não notas de débito, tá bom? Suporte de co-marketing, folhetos, apresentações de vendas, treinamentos, todos os parceiros Finders, VARs e MSSPs têm direito a esse conteúdo. Muita coisa ali está no portal de parceiro. Cada dia que passa a gente inclui mais material ali no portal de parceiros, mas nada que impeça da gente customizar algo específico para uma campanha para cada um de vocês, para cada necessidade e estratégia que a gente for fazendo no decorrer do nosso relacionamento, tá bom? Bom, passando aqui de marketing, outro benefício é capacitação e treinamento. VARs e MSSPs têm direito ilimitado a fazer POCs em qualquer cliente que tenha o registro de oportunidade aprovado, bem como demonstração. Podemos planejar demonstração em qualquer cliente que tenha registro de oportunidade aprovado. E qualquer parceiro, Finder, VAR e MSSP, pode fazer os nossos treinamentos, tanto os que estão no portal de parceiro, como esses que eu comentei, online e agendados ao vivo com o nosso time de pré-vendas.
Bom, benefício de suporte. Como eu falei, o suporte Icon, ele é N1, N2, N3, horário comercial, em português, time no Brasil. O time de pré-vendas, então, ele está disponível para todos os revendedores, independente do nível, e para fazer integrações e APIs também, caso os produtos que a gente esteja vendendo sejam elegíveis, o time técnico também de suporte está apto a apoiar vocês fazerem integrações. A gente tem, então, toda a documentação para auxiliar com essas integrações. Queria só fazer uma observação, né? Por que que aqui capacitação e treinamento, POC e demonstração tá não para Finder e suporte tanto pré-venda e integração tá não também para Finder? Porque o Finder ele não trata dessa questão com o cliente final. Quem trata dessa questão com o cliente final é a Icon diretamente. Então, claro, a Icon vai dar suporte para o cliente final, a Icon vai fazer questões de pré-vendas com o cliente final de um Finder, integrações com o cliente final de um Finder. Então, tem sim diretamente com o cliente final, mas não através de um Finder, tá bom, Finders? Bom, pessoal, falando de questões, finalizando questões financeiras e de benefício, eu queria entrar numa campanha que a gente lançou uma nota que vocês vão receber nessa matéria que está aqui embaixo, que é todos os parceiros early adopters desse lançamento do novo programa de canais, do Icon Partner Program, que entrarem, ou melhor, que já estão entrando conosco desde janeiro de 2025 até dia 30 de 6 de 2025, vão entrar na categoria Diamond, ou seja, 30% de desconto e todos os benefícios dessa categoria, como 50% de reembolso de MDF, suporte N1, N2, N3 em português, treinamento exclusivo agendado para aquelas soluções específicas que a gente vai dar foco na parceria, tá? Então, temos um mês, 40 dias aí, a gente consegue se organizar para rever plano de negócio para os que já estão em andamento, ver questões de NDA, do diligência e contrato de parceria para os que ainda não começaram a ter contato conosco e estão tendo as primeiras informações nesse webinar, tem tempo, tá? Então aproveitem essa campanha, assinem um contrato de parceria até 30 do 6 e entrem como Diamond e tem os benefícios de Diamond, e o principal é ter 30% de desconto na lista de preço, tá? Eu sei que ser um parceiro no primeiro ano bronze ter 10%, no segundo ano ser promovido para Ruby ter 20%, e só no terceiro ano, se atingir os KPIs, ser Diamond, demoraria 3 anos, né? Então, por isso, lançamos essa campanha para que desde o primeiro ano vocês já cheguem como Diamond e a gente trabalhe durante esse ano fiscal, desse semestre que falta ainda para terminar o ano, para que no ano seguinte não aconteça nenhum downgrade, pode-se dizer assim, e se mantenha como Diamond em 2026 e todos os outros anos do nosso relacionamento, tá bom? Bom, um tema meio que proforme, não só nosso, mas de todos os programas de canais, é compliance. Como a Icon tem as ISO 27001 e a 37001, é uma responsabilidade nossa e dos parceiros cumprir as políticas de antissuborno, de privacidade de dados e de segurança da informação. Essas políticas elas são públicas no site da Icon e no programa de canais, né, no contrato de parceria. Então, antes de assinar qualquer contrato de parceria, o time de compliance, o DPO da Icon, ele faz uma análise prévia de qual que é o parceiro que está sendo recrutado, e a gente analisa qualquer risco, e vocês certamente também analisam esses riscos, através de uma due diligência, tá? Então, um questionário que os parceiros respondem qual que é o entendimento deles, de vocês, né, na verdade, sobre antissuborno, privacidade de dados, segurança da informação. O DPO dá o ok quanto a essas questões, e aí, na sequência, vocês recebem um contrato de parceria para formalizar, de fato, essa parceria conosco. Eu gostaria de agradecer
o tempo de vocês, a participação. Eu fico, como eu comentei, à disposição para seguir com bate-papo, detalhar com mais detalhes, ou melhor, falar com mais detalhes a política do programa de canais e avançar com qualquer parceria. Também eu sugiro, com próximos passos, entender ou explicar o portfólio da Icon, né? A gente tem com exclusividade dois fabricantes, a SixSense, que em resumo olha para a gestão de pets e vulnerabilidades, e a Netwix, que faz todas as soluções de DSPM, então auditoria, governança, compliance, toda a parte de ITDR, então ameaças avançadas no ambiente de AD, identidades com IAM, IGA, IPAN e também DLP, tá, pessoal?